Boa noite, que bênção estar numa noite de festa, de afirmações diante do Senhor, diante do Evangelho, mas também noite de intercessão, noite de colocarmos os nossos corações diante dEle, que nos ouve, que acolhe os nossos pedidos em seu altar. Por isso é bom estar na igreja de Jesus, não é verdade? Porque aqui a gente se alegra, aqui a gente se diverte na presença dEle, mas aqui também a gente intercede uns pelos outros. Que o nosso querido pastor Edgar seja alvo então da nossa intercessão, durante essa semana, em nome de Jesus. Queria convidar você a abrir sua palavra na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Hoje eu quero falar sobre a transgressão da alegria, o poder transgressivo da alegria, e eu queria ler com você o 1º capítulo da carta aos Filipenses. Então você procura aí no Novo Testamento essa carta preciosa que Paulo escreve àquela comunidade que se reunia naquela cidade, Filipos. Quem conseguiu encontrar a palavra de Deus aí, diga um amém forte. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Veja que o tom dessa carta é a alegria. Que a alegria do Senhor ocupe sempre o nosso olhar, a nossa vida, em nome de Jesus. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei,
porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos falar com o nosso Senhor Jesus? Feche os seus olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, uma noite de festa, batismos, confirmações, ó Deus, públicas de uma fé que já está no coração de cada um dos que, ó Deus, corajosamente vieram ao altar do Senhor dizendo: Jesus é o meu Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque estamos aqui diante da Tua palavra neste momento, sedentos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Senhor, que a Tua palavra seja agora pregada e que os nossos corações acolham, ó Deus, pela fé, a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. A transgressão da alegria. Você sabia que a alegria tem um poder transgressivo? Eu fui procurar o significado etimológico da palavra transgressão. Transgressão significa ir além, ultrapassar limites, violar, através, além. E a palavra pisar. Passos que vão além de limites estabelecidos. Passos que vão além, que ultrapassam, que violam, que vão além dos limites que foram imputados, que foram colocados. A alegria tem uma força transgressiva, porque ela nos leva além, para além de limites que foram imputados, que foram colocados, e não há como não perceber a imposição do sofrimento. Inconsciente ou conscientemente falando, nesta era que vivemos da hiperinformação, da hiperconectividade, o sofrimento está sendo imposto, o sofrimento está sendo colocado. Nós vivemos e recebemos nos nossos sentidos, olhar, ouvidos, sim, as informações no mesmo instante em que elas acontecem. Nestes últimos dias foram dias difíceis. Além de uma pandemia agressiva, nós tivemos aquelas cenas do Haiti, cenas do Afeganistão. Os nossos olhos estão observando tudo isso. Você viu aquela criança no Afeganistão? Aquela cena de corpos caindo de um avião. Tudo isso chega ao nosso olhar no mesmo instante. E tudo isso impõe a nós sofrimento. E não há curadoria desses conteúdos. Nós não temos a capacidade hoje de administrar os conteúdos que a gente vai ver ou não vai ver. Não há curadoria. Sim, os conteúdos nos chegam a nós. E por mais que a gente desligue a televisão, nós temos isso aqui na mão. Smartphone. As redes sociais como o Instagram, por exemplo, não são redes sociais de foto mais. São redes sociais de conteúdo. Somos informados pelo Instagram do cotidiano, da vida, das questões globais, nacionais. Elas chegam a nós no mesmo instante em que a gente liga o nosso próprio smartphone. A era da hiperconectividade, da hiperinformação, estamos lá. Os nossos olhos, os nossos sentidos estão captando, absorvendo tudo o que acontece no globo. Por isso nós temos o desafio da transgressão. A transgressão da alegria. A alegria é um ato de resistência, é um ato de transgressão. Porque nós podemos naufragar diante desse excesso de informações. Por isso, temos que ter coragem de transgredir o sofrimento imposto.
as notícias impostas, nós temos que ter a coragem de transgredir os sofrimentos. Eu me lembrei do que Deus fez a Jó. Depois de todo o seu sofrimento, perdeu 10 filhos, toda a sua propriedade, todos os seus bens, contraiu cânceres que se espalharam em seu corpo, pústulas, dor, delírio, ele precisou coçar com cacos de barro, seu sofrimento. E ainda os seus amigos, muito amigos, que o acusaram de tantas coisas, Elifaz, Bildade, Zofar e um quarto outro, Eliú, que aparecem para acusá-lo. E depois de 37 capítulos, no capítulo 38 de Jó, Deus faz uma caminhada com Jó. Retira o olhar de Jó do caos e coloca o olhar de Jó para o cosmos. Deus leva Jó ao jardim da criação. Deus faz os olhares de Jó, o olhar de Jó, às constelações, ao mais profundo abismo, aos mananciais do mar, aos odres dos céus, ao sete estrelo, ao Órion, às constelações. Deus vai passeando com Jó no jardim da criação e mostrando a Jó: veja o cosmos, desvie o seu olhar, transgrida, deixe o caos, olhe para o cosmos, olhe para a ordem, olhe para a grandeza da própria criação. Por isso eu diria, a carta de Paulo aos Filipenses é um convite à transgressão da alegria. Por quê? Porque na transgressão da alegria, primeiro, memórias são trazidas como símbolos, como sacramentos da esperança. Vejam comigo o que diz os versos 3, 4 e 5 do capítulo 1. Eu leio mais uma vez para vocês que estão aí em casa, irmãos e irmãs, deixem o texto aberto, porque nós queremos passear um pouco sobre a palavra de Deus. Diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A alegria nos faz recordar, a alegria nos faz trazer à nossa memória esperança, cenas de esperança. Eu imagino Paulo nas algemas de Roma, no ano 62 depois de Cristo, escrevendo esta carta, compondo esta carta, no meio dos grilhões, no meio do lodo do presídio, relembrando dos momentos iniciais, de como ele começou aquela igreja. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de entrar em Bitínia, na Ásia Menor. Em Troade, teve uma visão de um jovem macedônio chamando: venha para cá. E ele vai para a Macedônia, ele vai para a primeira cidade na Europa, Filipos, e lá na beira de um rio ele começa a plantação de uma igreja. Lídia, uma comerciante de Tiatira, comerciante de púrpura, estava ali entre aquelas mulheres que oravam à beira de um rio. E a igreja de Jesus começou num lugar improvável. E eu fico imaginando Paulo no meio dos grilhões, lembrando de cada cena, do anúncio do Evangelho, da proclamação do Evangelho, de como ele foi preso, de como ele estava com Silas cantando à meia-noite e um grande terremoto aconteceu. A alegria tem o poder transgressivo de convidar o nosso olhar para cenas especiais que nós tivemos em nossa história. O momento que nós vivemos é caótico, é difícil, mas eu poderia dizer numa livre interpretação: é preciso trazer à memória os sacramentos da esperança, os símbolos da esperança, as memórias da esperança. Paulo no presídio, lembrando dos momentos alegres, de como ele começou aquela igreja, de como aquela igreja foi madura para cooperar desde o primeiro dia com toda a vida e ministério do apóstolo Paulo.
No capítulo 4 dessa carta aos Filipenses, ele diz: já em Tessalônica vocês passaram a me ajudar. Ofertas que essa igreja enviou para sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Paulo estava no meio da prisão, estava entre os grilhões, e estas memórias trouxeram a ele, no meio daquele lodo, alegria. Irmãos, estamos vivendo um tempo de pandemia, mortes aqui, ali. O constrangimento dessas informações que são impostas a nós, nos chegam através das redes sociais, dos jornais, dos canais de televisão, tudo isso chega a nós. Nós precisamos ter a força do Evangelho, a força transgressiva da alegria do Evangelho, para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. O nascimento de um filho. O nascimento de um filho, eu me lembro quando Luca nasceu, como eu criei um amor assim, naquele instante quando ele nasceu e eu peguei no colo. As nossas vitórias, a formação depois de 5, 6 anos num curso de graduação, de fazer a monografia, porque monografia, irmãos, não é de Deus não. Ali 4, 5, 6 meses ralando, escrevendo, pesquisando, bibliografias, e aí o resultado, a formação, e você recebe o canudo daquele esforço. Memórias, irmãos, se nós não tivermos o poder transgressivo do Evangelho, a gente nem vive as cenas alegres com os nossos filhos, com a nossa esposa, com a nossa família. Por isso, permitam que o Evangelho, a força do Evangelho, desvie o seu olhar para os momentos alegres que você viveu e que você precisa continuar vivendo. Amém? Segundo, na transgressão da alegria, cárceres, algemas, tornam-se oportunidades de crescimento. Vejam comigo o que diz a palavra de Deus nos versos 12, 13 e 14 do mesmo capítulo. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que incrível! Como Paulo redireciona o seu olhar, como ele reequilibra o seu olhar, mesmo diante de algemas. A carta aos Filipenses é uma carta escrita na prisão. E ele diz: bem, as minhas prisões, as minhas algemas, o que aconteceu a mim, tem contribuído para o progresso do Evangelho. As minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, uma guarda especial, que obedecia ordens do imperador, do senado, das instâncias de poder no Império Romano. O Evangelho chegou aos ouvidos da guarda pretoriana, por causa das algemas do apóstolo Paulo. E mais, os irmãos e irmãs foram estimulados à coragem da pregação, à coragem da proclamação. Eles pregavam desassombrados por causa das algemas do apóstolo Paulo. Irmãos, veja como o apóstolo Paulo lê o seu sofrimento, como ele lê suas algemas, como ele lê os seus grilhões. Os meus grilhões são oportunidades de salvação. A guarda pretoriana está ouvindo sobre o Evangelho. Irmãos e irmãs estão sendo estimulados. A coragem do anúncio do Evangelho é como se ele estivesse dizendo: glórias a Deus porque eu estou preso, e a minha prisão tem proporcionado salvação. Não entendemos às vezes os nossos sofrimentos, mas os nossos sofrimentos se tornam remédio para a cura de outros. Paulo indo em direção a Roma, Atos 27, 28, um vento forte, chamado Euroaquilão, fez com que todo o barco se destruísse, mas todos chegassem a uma ilha com vida.
a ilha de Malta. Lá na ilha de Malta, Paulo se tornou oportunidade de cura, de salvação, de terapia. Os nossos sofrimentos, os ventos contrários, as tempestades pelas quais às vezes atravessamos, tudo isso se torna poder terapêutico, remédio, vida. Que os nossos próprios sofrimentos sejam lidos nesta chave: o meu grilhão, a minha algema é oportunidade de salvação. Amém? Na transgressão da alegria, terceiro, incertezas futuras não são impedimentos. As incertezas futuras são pontes para a vontade de Deus. Leia comigo os versos 19, 20 e 21. Estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso Paulo poderia dizer aos filipenses: não andem ansiosos, não permitam que a ansiedade, o medo, o pânico destrua o seu presente, porque às vezes o nosso presente se torna o nosso próprio calabouço. O medo, o constrangimento do futuro. Paulo diz: não importa os futuros possíveis, eu posso ser oferecido por libação, é o que ele diz. Eu posso ser, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, ele diz em Filipenses capítulo 2, versos 17 e 18. Os futuros não impediam a alegria do Evangelho, a força transgressiva desta alegria, porque dentro do coração do apóstolo Paulo, o que o movia era a força do Evangelho. Qualquer futuro que vir, qualquer futuro que vier, em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, eu engrandecerei o meu Senhor. Veja a força transgressiva de quem caminha em liberdade. Liberdade porque ele não se deixa tomar pelas forças imperiosas, tirânicas do futuro. Quaisquer futuros, vida, morte, quer pela vida, quer pela morte, eu engrandecerei o meu Senhor. Essas palavras me lembraram as palavras do pastor Mauro Israel, da PIB de São Gonçalo. Saudoso pastor da PIB de São Gonçalo, ele disse à sua igreja, estava com câncer agressivo, ele disse: se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória do meu Senhor. Quaisquer futuros, quer pela vida, quer pela morte, ao contrário, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Veja como Paulo caminhava em liberdade. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6, 7 e 8, ele diz: já estou sendo oferecido por libação. Uma alusão aos sacrifícios antigos, o vinho derramado no altar, o óleo derramado no altar, ele dizendo: eu já estou sendo oferecido, o meu sangue já está sendo derramado. O tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que as nossas vidas sejam a expressão da coragem desse verso. A alegria do apóstolo Paulo, no ano 62, e lá pertinho da sua morte, quando ele escreveu essa segunda breve carta a Timóteo, a certeza de que a sua vida
e a sua morte eram as expressões sinceras do louvor e da glória do Senhor Jesus. E por último, na transgressão da alegria, as próprias alegrias não são soterradas, antes elas são alegremente expostas. Pule um capítulo, vá para o capítulo 2, verso 25, 26, 27 e 28, diz assim a palavra de Deus: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Irmãos, há um sem número de motivos para soterrarmos as nossas alegrias presentes. Pandemias, crises ecológicas, terremotos, guerras civis, e uma possível aqui no país, e é tão triste ver às vezes cristãos fortalecendo a possibilidade de uma guerra civil, é tão triste. Será que a guerra civil é um caminho para esse país? É um caminho evangélico, legítimo, bíblico? Corrupção em níveis assustadores. Nós temos um sem número de motivos para nos entristecermos. Mas vejam, nós não podemos soterrar as nossas alegrias. O poder da mídia, às vezes, nos faz enxergar os quase 600 mil mortos dessa pandemia. Se fosse o ministério da igreja é a compaixão, é a misericórdia. Se essa pandemia tivesse matado uma só pessoa, nós deveríamos exercer a misericórdia. Nós somos aqueles da misericórdia. O nosso ministério é a compaixão. Muitos mortos. Quantas famílias, quantos pais, quantos avós, avós, quantos jovens. Mas irmãos, nós temos que redirecionar o nosso olhar também para o equilíbrio, para a sobrevivência da nossa saúde mental, desviar o nosso olhar como transgressão para os quase 20 milhões de recuperados. Glórias a Deus, 20 milhões de homens e mulheres recuperados. Quem aqui teve Covid? Olha aí para o lado, gente, o tanto de pessoas, eu também tive. Nós estamos aqui. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Glórias ao Senhor. Nós precisamos liberar a nossa atenção, a nossa alma para as alegrias da vida. Senão o nosso olhar vai ficar muito fixo ao sofrimento. E aí vamos enterrar o nosso presente. E ao enterrar o nosso presente, enterramos consequentemente o nosso futuro. Paulo, no meio da prisão com Silas, em Filipos, ele cantou, ele exaltou. Com Timóteo ele escreve essa carta dizendo aos filipenses: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. Se tivermos que enfrentar os leões, a agressão de um vírus, se tivermos que enfrentar o escárnio público, a perseguição religiosa, se tivermos que enfrentar tudo isso, se tivermos que enfrentar as algemas, que seja a alegria do Evangelho, a alegria da palavra de Deus, das boas novas, o nosso grande árbitro, o nosso grande juiz, aquilo que conduz o nosso olhar, os nossos corações, até que Cristo volte, e que Ele continue completando esta boa obra
em nós. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento? Eu não sei qual é a alegria que tem ocupado o seu coração, ou a tristeza, ou a angústia. Mas irmãos, se você observar, irmãos e irmãs, se você observar o Evangelho de Jesus, Cristo em nós, nos nossos corações, nas nossas famílias, como é bom ter Cristo morando nas nossas vidas. Mesmo diante do pavor das circunstâncias, do medo, o Evangelho nos traz alegria. Nós vamos cantar um hino sobre isso. Sou feliz. Mas a pergunta é: será que a alegria do Evangelho já entrou no seu coração? Você não pode sair daqui hoje, depois de um culto tão especial, sem entregar o seu coração a Jesus. As alegrias de fora são passageiras, elas passam rapidamente, mas a alegria do Evangelho não. A alegria do Evangelho não. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma simples oração. Você entendeu o Evangelho, você entendeu tudo que nós cantamos, tudo que nós louvamos ao Senhor, você entendeu crianças professando sua fé em Cristo Jesus. E se lá dentro do seu coração você repetir essas palavras, Jesus pode entrar na sua vida, entrar na sua casa e transformar completamente. Então, de olhos fechados, se você entendeu a palavra de Deus e você quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite, diga para mim, diga para o Senhor, diga comigo: Deus, eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi que o Evangelho é tudo. E eu quero entregar o meu coração a Jesus. Deus, eu não quero sair daqui, deste culto tão especial, sem dizer sim ao Teu Evangelho. Deus, eu abro o meu coração, e eu peço que o Teu Filho amado Jesus seja o Senhor da minha vida. Perdoe todos os meus pecados, no nome de Jesus, amém. A igreja toda de olhos fechados, todos de olhos fechados nesse momento. Eu quero perguntar a alguém aqui que fez essa oração sincera, dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu preciso. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém que fez essa oração? Levante bem alto. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Há mais alguém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém entregando o seu coração a Jesus? Se não, eu quero orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essas duas vidas que levantaram suas mãos, dizendo: eu quero entregar o meu coração ao Teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Senhor. Os anjos estão em festa aí no céu, e nós fazemos festa aqui também, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar?